transformar a dor em remédio e inspirar outras pessoas com a sua história. Hoje nós vamos contar a história dela, que transformou a dor em história para inspirar. De quem nós estamos falando, Mara? Ela, que é natural de Setúbal, Portugal, que vive há 20 anos na Bélgica, veio aqui em Paris gravar o podcast para falar também da empresa dela, que ela é CEO da Stamp Art 4, e ela é fundadora da Angel Extras, uma fundação que vai aí ajudar muitas crianças do câncer terminal. Nós estamos falando da maravilhosa Ana Rita dos Santos. Seja bem-vinda, Ana. Seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente, fazendo esse tour aqui em Paris, mas principalmente para deixar uma mensagem muito especial, que essa fundação, né, lançar essa fundação é de muita importância. Obrigada pelo convite, é uma honra. Estou a gostar imenso de vos conhecer e eu agradeço imenso pelo convite. Que bom. Então, Ana, vamos lá. Conta um pouco da sua história como mãe. São 4 filhos, é isso? E todos eles foram nascidos em Portugal. Como que começou essa sua jornada como mãe, como mulher? Foi difícil. Tem uma história bem longa, mas vou resumir. Eu sou Ana Rita, né? Eu vivo na Bélgica há 20 anos. Eu vim em 2006 para a Bélgica. Não foi diretamente vir assim porque quis. Foi intermédio do trabalho do meu esposo, porque nós morávamos na Alemanha, em Berlim, e dali o patrão disse que tinha um trabalho permanente, então dali viemos para a Bélgica em 2006 e ali ficámos até hoje. O meu Mateus era pequenino, tinha 8 meses, os outros nasceram na Bélgica, a Samla, o Gabriel e o Extras. O primeiro nasceu na Alemanha. Sim, não, nasceu em Portugal. Nasceu em Portugal. Em Portugal, o Mateus, o mais velho, que tem 20 anos. Depois foi para lá, tinha 8 mesinhos, foi depois de organizar aquela mudança, fiquei 2 anos e meio em Berlim e depois vim com 8 meses para a Bélgica, em 2006, e o Gabriel. E como foi essa adaptação da língua? Eu acho que deve ser bem parecida, hein, Moara, conosco, porque o português é um pouco diferente, mas o português se adaptar com o francês, porque lá também na não Bélgica é só francês. Sim, ou não, sim. tem Não outras línguas. Mas na zona onde eu estava, que era na cidade de Hamburg, ele falava mesmo alemão, para mim foi muito complicado. Nossa, e alemão deve ser bem difícil. Foi muito Pois complicado, não falava, eu praticamente fiquei aqueles 2 anos em casa a cuidar mesmo do Mateus, que era pequenino, e o meu filho, pronto, que ele tem a profissão como soldador, então foi esses 2 anos. Depois aqui já foi diferente, né? Achei mais fácil o neerlandês do que o próprio alemão, admito. Nossa, E são parecidos, enquanto bom dia diz thank you well em good morning em neerlandês, good morning, ou thank you well em neerlandês, em alemão é danken schön, então há aquela parecência. O significa danke well ou danken schön. Tá falando grego para mim. Eu nunca vou reclamar do francês. Pois é. Mas foi muito diferente, foi muito difícil a adaptação. Foi muito. E sente muita falta de Portugal? Sim. Porque Portugal é maravilhoso. Quando eu vou nas férias, quando estou lá já estou, nossa, não me apetece ir embora. Não há como não. Ainda mais essa tua região de Setúbal, que é uma região de praia, praia, peixe, é uma cidade marítima, e são pessoas que são calorosas, umas conhecem toda a gente, vais ali, então, Pariga, como é que estás? Parece todos que a gente já se conhece há anos, então são um povo muito humilde, são pessoas pacatas. Tem aquela proximidade de cidadezinha pequena, né? Assim. Isso. É igual nós no Brasil, a gente sente muita falta, né, Moara? Desse bom dia com sorriso, desse abraço, das visitas em casa. Eu acho que principalmente das regiões que a gente vem do Brasil também, que ela é nordestina, eu sou nortista, então acho que são regiões mais calorosas por si só, até o clima. Mais, bom, obviamente mais calor, então eu acho bem parecido em certas regiões de Portugal, ser essa coisa de praia, igual o Nordeste, caloroso. Mas foi difícil. Depois, quando eu decidi de acompanhar o meu marido, né, que a gente, como mulher, esposa, tem que acompanhar os nossos maridos,
dependente às vezes a gente já começa a pensar, meu Deus, como é que há de ser a adaptação, meu Deus, será que eu vou me adaptar? É difícil, porque para mim tive uma fase difícil que eu chorava, porque era difícil comunicar, era difícil de querer arranjar um trabalho e não conseguir, e ter que ficar aqueles 2 anos, quase 3 anos em casa. E a rede de apoio também, isso. Fica difícil. Quando tu não sabes em que sentido é que está a direcionar, qual é os direitos que tu tens, então ficas, é como se tivesse as mãos amarradas, meu Deus, vou para lá, vou para aqui. Acabei por ficar em casa a cuidar do meu filho e do meu marido, né? Mas quando vim para a Bélgica foi diferente. Eu quis ir para a escola de integração, conheci várias amizades, que até hoje, amizades de 20 anos, que pessoas que hoje me apoiaram no momento mais difícil, né? Que é as minhas amigas mais próximas, que me ajudaram muito até eu chegar aqui. Talvez por elas ainda estava aqui, pela minha família, porque é difícil. E Ana, são 4, qual é o nome dos 4? Os 4 são o Mateus, que tem 20 anos, a Selma tem 16, e era o Esdras, o filho do meio, e é o Gabriel, que vai fazer 10 agora em novembro. A diferença do Esdras, que foi o filho do meio, ele deveria estar agora com quantos anos? Ele foi diagnosticado com a doença aos 11 anos, este agora... ele foi... Com 11 anos. Eu pensei que ela tinha sido menor, não. Não, com 11 anos. Ele partiu com 12. Ele teve uma luta de 2 anos quase. Entendi. E, olha, eu sou muito curiosa. Não, pode estar à vontade. Que isso é uma... É legal, entre aspas, falar com isso, porque é informativo para muitas pessoas, né? Foi isso que eu pensei. Isso, informação, ajudar outras pessoas. A gente que tem mães, somos mães também. Mas, assim... Como foi que começou a acontecer os sintomas, alguma coisa assim? Como foi que vocês descobriram? O que foi que começou a aparecer? Como foi esse início? Vocês tinham 2 filhos maiores, né? Sim, estava acontecendo. Pois é. Como foi que você viu que algo estava acontecendo diferente? Isto foi em 2023, que foi na época do Natal. Faz pouco tempo, né? Sim, ele partiu foi no ano passado. Tem 1 ano, fez agora 1 ano e meio. Entendi. E isto foi ele fazia anos no dia 24 de dezembro, mesmo na véspera de Natal. Legal. Vamos lá. No dia 24 ele faz aniversário e eu, desde do dia 24 ao dia 27, achei algo estranho no Esdras. Ele começou a ficar mais pálido, ter pouco apetite, mas o que mais me intrigou foi que ele vomitava sem parar. Estava sempre agoniado, vomitava, ou sentia-se muito cansado, e ele é uma criança assim como é o meu Gabriel, muito ativa, comunicativa, muito brincalhona, doce, só que ele começou a queixar-se de muita dor de cabeça. As dores de cabeça para nós nos intrigou, porque nós mães, nós aqui somos mães, e quando a gente vê que algo está errado no filho, a gente fica inquieta. Sim. Não dorme, será que a gente vai ao hospital, vamos ao médico de família, e lá não é como em Portugal, tu chegas, vais ao hospital e atende. Aqui não, tu tens que ir a um médico de família e depois do médico de família vais ao hospital. E eu tive essa dificuldade, eu queria diretamente ir ao hospital e não podia, eu tive que passar pelo médico de família para ir ver. E até deram um diagnóstico, não, talvez isso seja uma má disposição, que ele comeu qualquer coisa e fez mal. Mas aqui na Europa eu sinto que tem isso. Tem essa barreira, porque acho que quando a gente tem uma urgência, até com nós mesmos, da gente se dirigir ao hospital, há sempre aquela coisa, não, se não for grave tens que passar pelo médico de família. Exatamente. Então tem essa pequena barreira que nós ainda temos, ainda como migrantes, ou quem vive mesmo os próprios belgas ou em qualquer país, que tem que passar para o médico de família, há essa barreira. E eu cheguei lá e ele disse que era uma má disposição, e o Esdras continuava a sair do consultório vomitando e queixava-se, dor de cabeça, falava connosco, mãe, dói muita cabeça, mãe. E eu disse, não, Léo, eu falei com a minha esposa, Léo, vamos para o hospital, eu não saio de lá, se acontecer eles mandarem para casa, é que a gente fique no carro, podemos ir quantas vezes for. E lá acabei por ficar. Com a assistência não me queriam atender, acabei por ficar e disse, vamos ficar aqui até eles poderem te atender. Chegámos nas urgências, eles viram que estava errado, porque ele vomitou, chegou até uma última hora, começou a vomitar sangue. Certo. Então houve ali qualquer coisa que eles viram que era de grave. Automaticamente que entramos já não saímos. Não saíram mais de lá? Não. Quando entramos na sala do IPO, nas urgências, né, que nós falamos do IPO, entramos e
automaticamente o Ejas entrou numa maca. Tiraram-lhe sangue e fizeram o diagnóstico. E eu estava, ainda me recordo, meu marido estava no canto do balcão, dentro do quarto, e eu estava sentada diretamente na mesma direção, assim como estou aqui falando convosco. E o meu Ejas estava numa maca inclinada, e veio a enfermeira e disse assim: mãe, você tem que ficar aqui, que vamos esperar pelos médicos. E eu estranhei. E a enfermeira chegou e disse-me assim: mãe e pai, vamos ter que levar o Ejas para fazer um scan. Eu fiquei tranquila, deve ser uma coisa da rotina para ver se... Depois de meia hora vem-me o Esdras, ainda vomitando, queixando, não queria que eu saísse de lá. E disse: mãe, fica aqui comigo, não queria ficar sozinho. E eu fiquei lá. E quando entram dois médicos, tipo com a bata azul, que era cirurgiões, entraram para mim e disse: olha mãe, não tenho boas notícias, então não sei como falar, mas qual é que é mais forte? Até se direcionou para mim: mãe. E o meu marido falou: não, pode falar. E o Eja estava meio entre a coisa, então ficámos meio inclinados na sala. E ele disse: olha, o Esdras tem um tumor no cérebro. Então, logo de primeiro exame logo apareceu. Apareceu. Porque às vezes acontece de demorarem a achar, sim, né? Então sim, vocês não tiveram nem tempo para respirar. Não teve tempo, não teve. Vocês simplesmente entraram no hospital e já tiveram diagnóstico e já foi internado. E dali já não saímos mais. Não. Não foi? Não, deram o diagnóstico e disseram que ele tinha um tumor, que era do tamanho de uma laranja. É grande. Do lado da nuca, que a gente fala aqui atrás. Isso que eu ia te falar, é totalmente interno ou tinha alguma coisa externa mostrando? Não, era mesmo interno mesmo. Era mesmo interno, tá. Numa zona perigosa, que é entre aquele coisa do cérebro, sim, que é entre a orelha e a nuca. A nuca é aqui nesta parte funda que nós temos. Sim. Eles disseram para nós: olha, ele tem um muito grande, então vamos operá-lo de urgência. Se vocês não o trouxessem agora, talvez esse 2 não passavam. Então fizeram bem. E o meu marido ficámos sem reação. Então, mas como assim? Nada nos disseram. Só disseram porque estava nervosa. Eu saí de imediato para o meio da sala. O meu marido aguentou. Eu abri a porta do quarto e sentei no corredor a gritar, a chorar, entrar em pânico. Aquilo era como mãe, a gente fica... Sim, não sabe nem o que fazer. Não sabe o que fazer, fica impotente. É como se um chão se abrisse sobre mim ali. E agora? Sim. Porquê? As tais perguntas, nós mães, porquê que tem que ser a nós? Porquê que tem que ser uma criança tão pequenina, tem que sofrer? E eu naquele exato momento pensei em tudo e alguma coisa. Sim. E o médico, veio a enfermeira tentar me acalmar e disse: olha, vamos levá-lo já para cima, vamos preparar o Eja, vamos pôr os bipezinhos, que eram uns autocolantezinhos, que era à medida de onde iriam fazer a cirurgia. Então foi desde a nuca a meio do cérebro, abriram o cérebro, desde até o início, e ficámos ali. Foi a cirurgia, entramos no dia 27 e no dia 3 a cirurgia foi feita de urgência, de janeiro. Não, já foi naquela semana. Entendi. Foi 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, foi naquela semana mesmo. Sim. Porque foi 3 dias de preparo a avaliar, tirar sangue, análise, scan. Meu Deus. Então foi tudo muito rápido. Uma época que é uma época festiva, né? Sim. Ano, que nunca vocês imaginavam passar por isso. E eu estava com muito medo se havia médicos naquela altura. Exatamente, porque passa. De férias, né? Estava com muito medo. Será que está alguém agora? Qual é o médico que vai estar de plantão? Sim, qual é o médico? E graças a Deus foi uma equipa que estava ali naquela hora, deram da oncologia, foi até o último momento. Nos atendeu, ficou com ele, foi à cirurgia, nos preparou e foi uma cirurgia de mais de 8 horas. Nossa! Foi mesmo. Mas foi uma cirurgia que muito, foi bem sucedida, porque... Foi, mas foi como nós falam, de risco. Porque ele estava numa zona muito perigosa. E quando foi retirado, e mesmo assim não o tiraram todo. Não o tiraram todo. E depois acabou voltando. Ele teve nesse processo de janeiro, tiraram a cirurgia, ele teve quase um mês na UTI, porque ele reagiu, no início reagiu bem, mas depois reagiu mal, porque ele ficou cego de um dia espontâneo, porque ele estava com as válvulas. Deixa eu te perguntar, nesse período
Sim. ele estava completamente sempre dormindo ou ele entendia o que estava acontecendo? Ele entendia. Ele falava, só que conversava? não conversava. Não. Não conversava, porque ele estava meio. Como eu digo, ele estava com as engrenagens, que é uma mangueira pequena que estava rolada no cérebro lá dentro. Então é um fio que entra, que faz um parafusinho, faz um buraco e faz a drenagem e é ligado a uma máquina. Então aquilo entra e sai para tirar o resíduo da limpeza do cérebro, para ele poder estar ativo e falar. Ele ouvia e escutava, só que falar pouco. Só que quando ele estava à espera que eu entrasse, ele parecia que estava à minha espera, porque antes da sala de cirurgia ele disse, mãe, eu quero-te aqui quando eu acordar. E eu não pude estar, porque eles não quiseram que eu estivesse lá. Mandaram para o quarto. E quando eles ligaram para mim, para eu ir de imediato, eu fui a correr, mas quando eu cheguei lá, parecia que eu acho que ele dormiu com esse pensar. Isso para mim foi muito... Ele foi forte na cirurgia, porque quando ele acordou, ele disse logo, cadê a minha mãe? E tiveram que pegar em mim, e quando eu cheguei lá, disse assim, mãe, porquê que não estavas aqui? Então significa, reagiu bem. Mãe, parecia que ele estava a ralhar comigo, mas não era bem, ele queria se sentir seguro, ele não queria estar sozinho. E eu fiquei lá, mas foi muito difícil entrar na sala de cirurgia, porque passou-me tudo. Será que eu estou preparada para ver se ele está ligado com a cabeça, como é que será o aspecto, se está inchado, se não está? Mas foi um cenário de horror quando eu entrei. Tinha mais de 6, 7 máquinas ligadas a eles. Era o penso da cirurgia, ele estava inclinado, todo cheio de máquinas, e só tive que ligar a vestir a roupa, a máscara e estar ali do pé dele, até ele acordar. Mas ele, quando acordou, teve essa reação muito boa. É como se tivesse, mãe, porquê que não estavas aqui? Então, mas depois de uma semana ficou sério. Aí depois, esse tempo ele estava na UTI. Estava na UTI, teve quase um mês. 4 semanas. E aí depois de uma semana ele ficou cego. E ele falava, como foi para ele falar, ele dizer que ele não estava enxergando? Um pânico. Foi preciso 5 pessoas dentro do quarto para o agarrar. Por mais que eu dissesse que eu estava ali, lhe desse a mão, ele estava com medo que não fosse eu. Eu tive que estar a falar com ele. A mãe está aqui, mãe, apalpa. Não, ele ficou cego. Porque enquanto eles não tiraram a drenagem, 2 enfermeiras o agarraram, mais 2 as pernas, porque se qualquer movimento brusco podia desalinhar o cérebro e ele ficar com sequelas. E então ele gritava, mãe, estás aonde, mãe? Mãe, eu não estou a ver nada, mãe. Aqui foi um cenário de horror lá dentro. Mas chegou a voltar, não? Ele perdeu definitivo? Não, ficou... que eu me recordo, foi uns 10 dias ainda, 8, 9 dias sem... Depois voltou. Sim. Foi quando foi voltando a cor, e foi sentindo a sensibilidade. Sim. Porque quando a gente tocava, acho que aquilo tudo, porque é uma parte motora que o cérebro dá essa reação. Sim. Ele disse, mãe, eu estou te sentindo. E ele, quando começou a ver, mãe, estás aqui comigo. Então, já estava, e as enfermeiras vieram. E o que os médicos diziam com relação ao pós-operatório? Que ia ficar tudo normal? Era previsível a ponto dele partir? Os médicos diziam isso? Olha, mãe, pode ser que ele venha a falecer, ou eles davam esperança de melhoras? Não, quando eles disseram que a cirurgião foi um sucesso, que ele ia estar bem, só que eles disseram logo, foram bem claros, não tiraram o tumor 100%, só tiraram o que estava a agravar, o problema que ele podia até morrer nesse mesmo dia, falecer. Então, eles tiraram o que puderam, mas eles foram bem claros, o EJAS vai passar por radioterapia. Sim. 3 meses. E dali não soube mais nada. Então eles deram esperança que o EJAS ia ficar bem. Durante 1 ano eles deram esperanças. E ali passou. Mas os 3 meses da radioterapia, que foi fevereiro, março e abril, foi os 3 meses de horror para ele. É isso que eu ia te perguntar, porque eu já tive... Foi os 3 meses mais difíceis até para mim, como mãe. Eu já tive conhecidos e até uma tia que já passou por radioterapia e é muito dolorido. É dolorido. E nessa época que ele passava pela radioterapia, ele já tinha saído do hospital ou não? Ele já tinha ido para casa. Já tinha ido para casa. Só no espaço de uma semana, porque ia ficar mais. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. Quando ele foi para casa... vocês tinham uma vida voltar ao normal? Não. Ele não andava, ele ficava na cama ou ele tinha... Ele estava na cadeira de rodas. Ele estava na cadeira de rodas. Depois, quando eu fui para o hospital, andava. Entendi.
Foi devagarinho. As coisas foram... Porque é como se fosse uma Sim. tonteira, aquilo tudo novo para ele, até emocional, ele não demonstrava, mas o silêncio dele mostrava que ele estava em pânico. Entendi. Ele não estava a perceber o que estava a passar. É porque quando criança é difícil a gente ter o entendimento do que o quão grave é o quão não, né? Então, às vezes, ainda mais ele com 11 anos, nem entender talvez o que estava acontecendo. Ele estava com medo, ele falava para mim e para o pai, estou com medo. E agora, mãe, o que é que eu vou fazer, mãe? Já estou bom? Não, filho. E eu falava com ele. E Ana, aí ele foi para radioterapia. Nesses 3 meses, ele foi declinando ao invés de melhorar. O que aconteceu? O Eixas foi ficando cada vez mais fraco. As queimaduras era de como se fosse de 40 graus de queimadura. O cérebro dele todo chegava a casa completamente como se fosse em sangue. Mesmo que ele usava uma máscara que eles fizeram, eles até pintaram de super-homem, que era o super-herói que ele gostava, mas aquilo parecia que não lhe dava bem o incentivo que ele queria. Tudo ainda era, aqueles 3 meses para ele, foram 33 sessões de radioterapia, foi 3 meses. Foi os mais dolorosos para ele, porque começou a queimar o cérebro dele, ele queria vestir a roupa, era como se estivesse em carne viva, ele sentia o corpo em lume, ele queria comer, não conseguia, sentia-se, começou os tais primeiros sintomas voltar indisposto, mas não era aquele mal disposto de dizer que estava grave, não, era era do tratamento, da radioterapia, daquela radiação toda, começou a ficar muito mais cansado, difícil emocionalmente, tinha que estar todos os dias a falar com ele com calma, o que é que se ia passar. Tinha médicos que diziam que não era bom contar, mas eu quis o contar. Olha, filha, vamos agora todos os dias vamos fazer o mesmo processo. A mãe fica lá, tu entras numa sala, a mãe não pode, mas a mãe está sempre à tua espera. É bom ser realista, né? Porque senão se sente enganado. E fica mais ansioso e agrava Exato. Sem saber quando vai terminar, sem saber como que vai acontecer. Né? Ana, e com relação ao suporte emocional, espiritual, você chegou a recorrer? O que você fazia para lidar com toda essa emoção? Porque a gente é mãe, você está contando, eu estou sentindo uma dor, né? A gente sente. Imagina você que passa por isso. Como que você fazia? Que pilar você se segurava para suportar e passar para o teu filho segurança? Eu vou ser sincera com vocês. Eu fui 24, eu servi a Deus na igreja evangélica durante 24 anos. Quando eu entrei no hospital, a mãe revolta, né? A gente não sabe nem como explicar. É como se uma filha tivesse revoltada com o pai. Os tais perguntar porquês. Porquê tinha que ser aquele filho? Porquê que tinha que acontecer aquilo? Aquelas perguntas que nós mesmos nos perguntamos a nós mesmas, porquê que tinha que acontecer com nós e porquê que tinha que ser com os nossos filhos. Ainda mais aquele que era o filho do meio. Todos os meus filhos eu amo todos de igual modo, mas aquele filho era muito doce. Ele era sempre muito ligado a mim, ele me acompanhava. Ele era especial desde que ele nasceu. Se eu fosse a contar essa história, um dia talvez acontece no livro, no próximo livro. O Esdras, ele, quando eu cheguei no hospital e aquilo tudo, para mim, eu assumo. Sou franca com vocês, eu fiquei revoltada. Eu não quis voltar mais. Eu disse, não, Deus, para mim chega. Se tu és Deus, eu fiz essa pergunta ajoelhada no meio do corredor gritando. Eu disse, se tu és Deus, livra o meu filho disto. Se tu me deste, porquê é que me queres o tirar? Eu perguntei isso para ele. Eu não tive qualquer resposta, nunca tive. Não sei se era eu que era uma mulher de pouca fé, ou se eu tinha fé demais e talvez fosse como eu te explicar, como se fosse uma prova que ele estava a fazer comigo. Eu nunca tive qualquer resposta. E eu revoltei-me. Fiquei revoltada. Neste momento agora não estou revoltada, só estou magoada. Porque como é recente, eu estou fechada para mim mesma. Sim, porque é uma coisa que vai acalmando aos poucos. Não dá pra acalmando. Talvez um dia mais tarde eu possa voltar e perguntar e talvez tenha essa resposta, mas neste momento eu não consigo. Eu não voltei mais. Os meus filhos, tudo no meu tempo. É o que
terapeuta fala, é como todos os irmãos da igreja falam, os amigos mais próximos da família. Dá o teu tempo, tudo no seu tempo. E é o que eu tenho feito durante este ano e meio. Foi difícil para mim e até hoje eu não voltei. O meu marido e os meus filhos vão à igreja, mas eu prefiro estar no meu casulo, digerindo isto, mas ao mesmo tempo é o que aconteceu. Eu tive que me puxar para algum lado. Eu fiquei depois voltando, né, a gente retoma, mas desde maio até outubro eu fiquei na cama. Eu não comia, eu fiquei doente. Eu gritava, o prédio inteiro ouvia os meus súplitos a gritar. A farmácia ficava preocupada comigo e o prédio inteiro. Foi horrores. A minha família, eu não tinha. Há pessoas que dizem assim para mim, e vocês mães sabem, há aqueles comentários, não é por comentário, eu entendo, as pessoas querem dar aquela força, vai passar, isso tudo vai passar. Não é assim. Tu tens mais 3 filhos, tens que olhar para. Não é assim. Não é assim. A dor de um filho tem que ter entretenimento. Todas as mães que estão na mesma situação, que só nós é que sabemos entender isso. Nós entendemos. E é isso que eu quis passar quando eu abri esse projeto. É que a perda de um filho não é igual a um sobrinho, a um primo, a uma mãe, a um pai. A um filho que saiu de nós, porque automaticamente que ele perde, um pedaço de nós vai com ele. E eu não sou mais a mesma. Sou mais forte, estou mais forte. Mas há aquela resiliência, aquela fragilidade como mulher, como mãe, que nós não conseguimos dar o braço a torcer e dizer, está tudo bem, vou sorrir. Eu sorrio porque aí penso, não é porque eu tenho mais 3, mas eu penso que eu tenho que dar um pouquinho de alegria, dar um pouquinho de atenção para aqueles que têm. Porque não é porque um irmão morreu que ainda tem que deixar. Então, porque parece que não, mas nós mães, mulheres, somos o alicerce da casa. Sim. A cabeça é o homem, o alicerce somos nós. Se a gente estiver triste, eles caem tristes. Se a gente der alegria, eles não estão alegria. Se a gente tiver aquela fase nossa rabugenta, irritada, eles também ficam igual. Então, eu não vou passar isso para eles. Tem fases que eu estou caída, os meus filhos também. Eles não demonstram para nós, mas eu sei que eles estão em baixo. É isso que eu faço entender. E hoje você falou que faz terapia. Na época você foi fazer terapia porque você saiu, vamos dizer que se afastou um pouco da religião. Sim, mas o que né, você foi para terapia logo depois ou não? Tu ficaste, só tinha cabeça para cuidar do teu filho, era ele. O meu foco era hoje. Eu não ia para casa, eu só ia uma vez por dia a casa. Entendi, ficava no hospital direto. Era direto, eu não tinha direito para vir, nem que eles não me autorizavam, como eles não queriam. Sim. O meu marido tinha que trabalhar, o meu mais velho tomava conta da minha mais velha e do pequenino. Sim, claro. Quando eu vinha da escola, eles os dois internavam, olha, vais-te buscar o Gabriel, eles mesmo combinavam. Ainda bem, né, que eles estavam ali maiores. Não tinha aquela preocupação, mas a gente como mãe fica a pensar, será que eles estão bem, não está? Então o meu marido dizia, fica tranquila, eu tomo conta. Eu só vinha uma vez por semana a casa. Então todo o processo ele ficou no hospital. No hospital. A nossa vida, eu e a dele, era no hospital. Entendi. Eu não tinha ar, eu não respirava o outro lado de lá fora. Eu não sabia como estava o mundo lá fora. Entendi. E quando passaram esses 3 meses da radioterapia, ele ficou mal e voltou para o hospital? Foi no espaço, eu fui para casa, mas no outro dia eu fui para a radioterapia porque começou a passar mal. A resistência do corpo dele ficou mais fraco, mais pálido. O emocional dele, viram que eu tinha que ser acompanhado por um psicólogo. Sim. A mesma psicóloga era a minha e a dele que nos acompanhava durante estes quase 2 anos no hospital, que a equipa até hoje nos tornámos amigos agora hoje. E aí depois que ele voltou para o hospital, ele morreu lá no hospital ou não? Ele ainda chegou a voltar para casa? Não. Quando a radioterapia terminou, o médico foi bastante claro comigo. Foi em Leuven, o hospital de Leuven, que ele fez esse tratamento. Ele disse, mãe, o EJAS não... as metástases parece que não querem ir embora. Então, quando eles fizeram a radioterapia nas 3 meses para assumir as restantes metástases, acabou. Elas sumiram. Sim. Só que elas abaixaram para a coluna. Elas alastraram, elas desceram para a coluna e ali ficaram penetradas. Então eles disseram,
está difícil. Então ele vai ter que seguir 9 meses de quimioterapia para ver se queimamos o definitivo isso. E dali esse espaço, 9 meses, me deram esperanças. Todos os dias, E aí uma vez por mês. ele ficou 9 meses fazendo 9 radioterapia que já era da coluna. Que era só da coluna. Que era só Atenção, da coluna. Da coluna. Esses 9 meses, o Ejas emocionalmente ficou mais fraco. Ele apercebeu-se que já não podia mais ir à escola. O emocional E aí dele... ele já estava direto na cadeira de rodas. Não estava. Ele andava ainda. O emocional dele ficou mais fraco, ficou mais... fazendo mais perguntas. Eu e ele fomos sendo mais acompanhados, porque eu comecei a ficar doente, eu não comia. A atenção era só para ele. E agora vocês me perguntam, será que eu tinha terapia? Não. Sabe qual é a minha terapia? Era um bloco. Que quando eu via que o Ejas conseguia dormir no final da quimioterapia, eu olhava para a janela do quarto e punha aqueles pensamentos que dá a nós, que parece que nós estamos a falar sozinhas, sim, aquilo que a gente não consegue sair para fora, eu escrevia por aquele bloco. Sim. E esse bloco hoje foi o que se tornou hoje o livro do Herói dos Olhos Doces, que depois vou, sim, contar. Tudo isso, a minha terapia era essa, mas acabou que chegou uma altura que quando chegou o final da quimioterapia, que foi em janeiro de 2024, o Ejas estava bem. Acabou, que já tinha acabado eles... porque uma vez por mês, ele tirava 2 scanes uma vez por mês. Um à cabeça e outra para saber se estava tudo bem. Tinha desaparecido no mês de janeiro do ano passado. Sim. Ele foi para casa. 15 dias foi o máximo dele em casa. 15? Só 15 dias. Ficou em casa, brincava. Sentava-se, porque ele foi perdendo quilos. Ele era uma criança de 42 quilos. Ele era que nem o meu Gabriel, sim, forte. Ele chegou ao final da quimioterapia com 26 quilos. Estava bem debilitado. Estava. Era tipo era só pele e osso. A gente fazia só assim no pulso dele. Era isto. Não era mais. Uhum. O rostinho começou a afinar. A pele, a cor dele era branca, as olheiras começaram, sim, a fragilidade dele já não pegava num copo, não conseguia pegar, nem num papel, até num livro tinha, sim, tudo a parte da motor dele ficou frágil. Sim. Mas eu achei estranho que nós fomos para casa, ele brincava, comia, tentava comer, sim, que a nutricionista dizia, não lhe obriga a comer, dê o que lhe dá vontade de comer. Sim. Nessa fase, quem sabe, eles vão perdendo o olfato, uhum, o paladar, então tudo que tiver não sente, então ele tenta se esforçar para comer. Ele acabou por usar sonda durante quase um ano. A sonda, durante um ano ele usou a sonda. Ele comia, mas teve que ser a sonda, porque ele podia desfalecer com aquilo. Sim. Então, para que se não corresse o risco, teve que usar a sonda durante esse ano. Nessa semana, ele começou a piorar. O médico ligou para mim e disse assim, olha, venha à consulta rotina. Nós já estávamos alegres. Sim. Eu peguei no meu menino, a gente, mãe, já vamos à consulta de rotina, né mãe? Vamos, vida, vamos. Vamos ver como é que tu estás, vamos ver se tu já podes ir para a escola. Sim. Mas foi muito triste para ele. Ele entrou no consultório, o médico nem se dirigiu a mim, dirigiu-se só ao Ejas. Essa parte de os belgas serem um pouco diretos com a criança, isso. Eu ia te perguntar isso, porque nós brasileiros, né, acredito que mais do que o europeu de uma forma geral, somos menos frios, vamos dizer assim. São mais emotivos. E eu acho que aqui na Europa, aqui na França, e acredito que na Bélgica também, tem essa coisa de dizer muito, realmente, como você falou, diretamente. Que a criança não está preparada emocionalmente para aquilo. Não tá. Então ele foi e falou diretamente para a criança. Foi. Esdras, infelizmente, o câncer voltou. Meu Deus, mas é muito forte falar isso rapidamente, depois de tudo que ele passou um ano. Ele olhou para mim e disse, mãe, e agora? Meu Deus. Eu virei para o médico e disse assim, talvez pudesse falar comigo e ele depois entrasse
mas eles dizem que a criança tem que saber como Mas é que ela tá. emocionalmente, eu penso assim, né? Pode ser que eu esteja errada. Que eu acho que o que agrava muito uma doença é o emocional. O emocional, E se você tem uma de cara, alguém te falando isso, você já tá emocionalmente abalado. Você não tem estrutura física. Você fica pior, é óbvio. Os seus dias ficam mais pesados, o ambiente fica pesado e a casa torna-se silenciosa. Exato. Foi o que eu fui notando aos poucos. Entendi. Foi silencioso. O apetite nós já comíamos enrolando, tentando comer, para transmitir a ele segurança, não tristeza, e dar uma força que não existia. Tinha que dar. Que é o que eu tenho, o que é que eu vivo hoje. Sim. É a resiliência. E Ana, e aí ele volta para casa. O médico falou que não ia fazer mais nada. Ele voltou para casa, Ele já ficou no hospital desse dia que ele falou que o câncer tinha voltado. Ele tinha o porta-catéter e o mais choque foi que eles disseram que ele ia ter o segundo porta-catéter. Era na cabeça. Nossa. Sim. E voltou para a cabeça. Foi. Automaticamente, nesses 15 dias, ele foi para a pediatria e falaram com ele. A enfermeira veio preparar, ele trouxe um bonequinho para o quarto a explicar como é que ia ser o porta-catéter. E aí, eu, noutra sala, que é onde a gente tinha as nossas reuniões toda a semana, nos falaram que o porta-catéter era um novo tratamento que iriam fazer para poder salvar o Esdras. Aí eles foram diretos comigo, aí eu chorei. Aí o meu mundo acabou. Aí eu tinha a certeza que o Esdras ia partir. E o médico, no dia que ele falou isso, o Esdras só tinha um ano de vida. Desde aí, até a partir do Esdras já não era mais a mesma. Mas... Não era. Aí eles foram bem claros. O Esdras só tem um ano de vida. E se eu puder, com esse novo tratamento, vamos fazer de tudo, mãe. Sim. Eu tive que assinar um papel autorizando um novo tratamento que era feito na Alemanha e na Suíça, que só hoje, eu não sei se viram, só hoje uma criança foi curada através disso, mas o Esdras já estava em estado terminal. E esses 3 meses foi para tentar, fevereiro, março e abril, tentar se havia alguma mudança, mas não, o câncer dele era muito invasivo. Era um câncer raro. Eu e a minha família, o meu marido e os meus filhos tentaram fomos diretamente para o laboratório, mandaram-nos fazer um exame para ver se era nosso, se era crónico. Sim, ou se era dele, ou hereditário, exatamente. Nós não tivemos, graças a Deus, ninguém teve, nem os meus filhos, ninguém foi dele, foi mesmo do Esdras. Ana, desse 1 ano, praticamente, que tu sabias que ele ia partir, passou pela tua cabeça algum momento dizer assim, irmão, eu não tô aqui para cuidar do meu filho, eu tô aqui para aproveitar o meu filho o máximo de tempo que ele puder estar aqui comigo. E tu ficaste algum momento um pouco mais leve, ou realmente vocês não tinham tempo para leveza, era hospital? Não tinha tempo. Eu estava sempre no hospital. E eu sempre estava com ele. Eu saía a correr para dentro da sala, uma salinha que os pais têm, que é um mini convívio que a gente tem de se abraçar uns aos outros, falar, gritar, se a gente tiver que gritar, ligar a um familiar para nos estar naquela sala enquanto a enfermeira está a cuidar dele. Eu só gritava, só chorava. Eu gritava tudo o que tinha para lá, para ir no meio do corredor, a caminho do corredor, e tinha que estar. Eu falava sozinho. Vai, Ana, respira fundo. Ana, respira fundo. Para eu tentar entrar no quarto e mostrar-lhe um sorriso. Sim. Mas ela olhava para mim e dizia, mãe, tu estiveste a chorar. Eu já sabia. E ele? Como que ele via, ele sabia que ele ia partir, ele falava isso com você? Aí, não, a única coisa que eu não lhe contei, nem os médicos, nós tivemos uma conversa muito séria, se a gente ia contar ou não, ou eles até nos perguntaram se ele já tinha uma consciência, ou se ele já sentia, porque normalmente o corpo fala, se ele ia partir. Não sabia, e eu não quis contar. Eu fui contraditória àquilo que eles queriam. Sim. Eles queriam que eu contasse, eu não contei. Eu não ia conseguir contar também, não.
não ia contar porquê? Porque eu sabia como o meu filho estava, eu sabia como o meu emocional estava. Se eu fosse contar a ele, eu acho que eu partiria cedo. Sim, Mais cedo. é isso Porque que eu ia penso, ser um porque o atestado de emocional óbito, é, porque ele já recebeu aquilo que o médico falou. exatamente. Aquilo já abalou ele. Imagina um decreto. Para uma É. criança é um decreto. Com certeza. Já Sabe? pensou você falar Então, pra alguém assim, isso? ele querendo. deram segurança. É. Pois é, então Ele ele. tava continuar fazendo o tratamento, e fazer o tratamento é uma esperança, né? Isso. Então E aí- ele partiu vivendo. É. Ele não partiu, Ele partiu sabendo que ele ia morrer, tentando, não. né? Ele partiu vivendo. Exatamente. Eu partiu- quis isso, eu quis isso, eu quis isso. Sei. Que ele tivesse consciência de que a mãe e os pais estivessem ali, que os irmãos estivessem ali e que eu soubesse que eu estava ali Exato. para ele. Eu me esqueci de mim. Lá está. A valência que uma mãe tem, que a gente esquece tudo. Eu esqueci de tudo, eu esqueci de mim para estar ali com ele aqueles 3 meses, quando veio uma equipa. Foi assustador. Eu não gostei dessa parte. Eles entraram com uma equipa dos tratamentos pelativos, que o tratamento pelativo qualquer criança sabe. É uns tratamentos para até te cuidar dele do último tempo. Mas elas tiveram o cuidado, porque eu falei com elas. Tenham um cuidado que ele não se perceba disso. Entra para nos falar que ele ia ter direito a tudo. Vocês acham que eu queria que elas me dissessem que ele tinha direito Claro. à cama do hospital em casa, que tinha direito ao dinheiro, que ele tinha direito a psicólogo? Eu nem queria nada disso. Eu queria era o meu filho, eu queria que ele vivesse de novo, eu queria que ele tivesse ali, que ele dissesse: mãe, eu estou bom. Mas eu nunca ouvi isso do Ejas, e nunca ouvi isso do médico, porque nós sabíamos que ele ia morrer. Sim. E o Ejas não sabia, o Ejas, coitadinho, ele levava os dias todo o dia: ai mãe, já vou para casa, mãe, vou para casa. Mas não ia para casa. Ele, no dia que ele foi, que o médico lhe disse que ele ia para casa, foi para os tratamentos pelativos. E aí ele já foi com a maca, tudo, e ficou... Já foi para casa, porque o tratamento, eles fizeram um tratamento, mas o tratamento não deu resultados. É porque quanta vez que ele fazia o tratamento, parecia que ele vinha com mais força. Porque o câncer dele era invasivo, é aquele câncer que você, quanto mais tira, mais ele cresce o dobro daquilo que foi. É esse, chama-se o câncer, é uma mobostoploma. É um mobostoploma, significa, é uma célula, é uma raiz, que há vários cânceres infantil. O câncer infantil, Então, que há aqueles, o raro há o crónico. Então ele dá essa O dele é na criança. Ele, quando cresce, é uma raiz, que quanto mais tu tiras, quando ele volta, ele já não sai. Ele cresce o dobro daquilo que ele tinha. Então ele já vai fazendo múltiplo, ele alarga o corpo. Então, no caso dele, foi a coluna. Ele ficou fizeram-lhe uma cirurgia para tirar, se era, para saber se era o mesmo câncer. Foi quando eles me disseram que era o mesmo. E quando nesse mesmo dia que ele acordou, 2 dias depois, ele foi-se apercebendo que já não sentia os pés, porque eu limpava ele com um pano. Mãe, eu não sinto o que estás a fazer. A perna dele mexia sozinha. Ele foi perdendo. Quando eu fui para casa, ele já foi paraplégico. Ele já foi triste. Entendi. E foi daí que eu não quis que dissessem para ele, porque senão ele partia cedo. Nossa. Sim. E quando ele foi para casa, quanto tempo ele ficou? 3 meses. 3 meses. Eles disseram 1 ano, mas a doença dele começou a agravar, o câncer dele começou a subir, quando foi num espaço de 3 meses. Eu tive direito à enfermeira, mas fui eu que tomei conta dele. Claro. Foi eu que lhe dava banho, era eu que tomava conta das feridas, porque a ferida dele já não sarava mais. Lá está, os cânceres infantis são completamente diferentes. O câncer dele era tão invasivo que as feridas não saravam, eles abriam. Então essa ferida da cirurgia, ela não fechou, nem com agrafos. Era tão grande que eu quase desmaiei. Eu me agarrei à cama para poder limpar ele. A minha mão cabia lá dentro. Eu vi o osso da coluna dele. Então tudo isso é forte, o que eu digo, mas eu sei que para mães vai ser inspirar elas, porque eu quero dar força a elas, que elas, por mais que elas não aguentem, mas estejam lá. É isso que eu quero passar. Eu falo isso porque estejam lá, porque não é fácil, não é? Porque se a gente não for forte, eles partem cedo.
Eles partem cedo. Olha, Foi 3 meses. Foi 3 meses. Foi o espaço de 3 meses. Deus só dá o que a gente pode carregar, porque eu não sei se eu tenho essa força. Muita gente fala isso pra mim. Muitas mães falam pra mim. O menino, ele foi muito forte. Ele é um menino muito forte. E você Talvez um foi muito adulto forte, né? não conseguiria passar por tudo que ele passou. Ele foi muito forte. E eu tenho certeza que ele partiu muito cedo. Mas eu tenho certeza, Ana, que ele deixou um legado. Ele deixou uma mensagem para esse mundo. E qual foi a mensagem que você recebeu do Esdras nesse mundo? O que você diz do seu filho nesse tempo que ele esteve aqui? Uma palavra, uma frase que define o Esdras, a passagem do Esdras aqui na Terra para você. Ele é um anjo doce. Ele deixou amor e inspiração. Foi ele que ele me deu. Porque os meus dias eram muito cinzentos, eram escuros. E o que eu passo, a mensagem é: eu sou um anjos que nos dão força. Por mais que a gente pense que não está lá, eu estou lá. Porque não há força, a gente não tem força, a gente diz toda a hora que não tem força, mas ele é um anjo que me protege e que nos inspira. É o que as crianças são, anjos que partem. São anjos para nós, mães. E eu digo que as mães, elas não estão sozinhas. É o que eu digo para elas: não estão sozinhas. Se mostrem, se inspirem e se abracem umas às outras. Porque umas ficam loucas, outras ficam acamadas, outras se escondem, fecham a cortina e não abrem a cortina de casa. Não, e assim, É essa a mensagem que eu digo: é só um anjo. e você ainda tem seu esposo, seus outros filhos. Tem pessoas que não têm nem ninguém, são mães solos, Exatamente. né? Não tem nenhuma rede de apoio. Então, assim, que bom que seu esposo também estava sempre do lado de vocês, os seus outros filhos também. Que ter uma família unida no momento desse é importante, né? E Ana, quando ele faleceu de um dia pro outro, assim, tipo, vou dizer, como é que eu quero te perguntar? Ele dormindo? Não. Quando tu vistes que ele tá... O Esdras foram 3 meses. Ele faleceu em maio. Foi fevereiro, março, abril e maio. Durante fevereiro e março, ele falava, mas eu só estava na cama, eu já não estava connosco, eu já não aguentava estar na cadeira. Por mais que ele quisesse comer refeições connosco, estar a cadeira ou sentar no sofá, porque eu pegava nele a toda a hora, da cadeira para o sofá, do sofá para a cadeira, e ele se preocupava comigo, mãe. Chegou uma altura que ele dizia assim para mim: mãe, eu estou-te a dar trabalho, não estou? Estou-te a dar trabalho, deixa eu, mãe, eu fico aqui na cama. Porque estava doente já. Sim. E ele disse: não, filho, tu nunca há de me dar trabalho. Durante fevereiro e março, ele estava na cama, já na cama do hospital, dentro do quarto, porque quando tu me perguntaste se ele ficou no hospital, não ficou, porque o médico lhe disse para ele se ele queria ficar em casa ou ficar no hospital. Ele disse que quer ir para casa para o pé dos meus irmãos, do pai da minha mãe. E ele ficou lá e eu tive a responsabilidade de tomar os 3 meses conta dele. Sim. Só que os 2 meses ele estava sempre na cama. Só que houve uma instituição que ligou para mim, que veio do hospital e disse que queria, virou-se para o Ejas e disse: ao Ejas, tu já pensaste num sonho que tu querias realizar? Aí o Ejas começou a perceber que qualquer coisa estava estranha ali. Porque ele pensou que ia para casa, que estava doente, mas era uma coisa que ele estava a fazer o tratamento em casa. Porque nós nunca contámos para ele que ele estava a partir. E então eles quiseram realizar uns sonhos, 2 últimos sonhos para ele. E essa foi a fundação do Book the List, que hoje somos amigos. Eles realizam sonhos para crianças terminais. É os últimos sonhos quando estão a partir. Perguntaram para o Ejas qual era o sonho, ele disse que queria ver o Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, e queria ver o estádio de futebol. Mas eles disseram: isso é um sonho muito impossível. Isso é difícil, Esdras, como é que a gente vai fazer isso? E ele riu. Foi o único primeiro sorriso que ele deu durante esses quase 2 anos. Ele nunca sorriu. Ele sorriu e disse: isso para mim é impossível.
Isto vai ser, mas pode escolher outra coisa. Ele disse, eu queria estar num estádio de futebol. Eles realizaram, ele viu a fundação ou a seleção da Bélgica e entrou no estádio de futebol. Legal. Ele ficou muito emocionado, assinaram-lhe a camisa, todos os jogadores assinaram, o treinador deu-lhe uma camisa do último jogo que houve, original, e ele ficou com ela muito assustadinho, ele sorria, mas com tanta ingenuidade. Mas teve uma Foi coisa direto. do Cristiano Ronaldo também. Depois o segundo, quando a gente já em casa, isso foi no hospital, antes da gente ir para casa. Já em casa veio a fundação da Make a Wish, na Bélgica, Flandres. Eles chegaram lá, que foi a Isabela Ing, que era a representante. Eles chegaram lá e ligaram para nós que queriam conhecer o Esdras, porque veio tudo intermédio do hospital. Sim. Porque eu acho que é um meio que o hospital tem de se redimir, né? de amenizar a nossa dor e de marcar momentos, os únicos momentos. Sim. Então é criar memórias. Por mais que eu criasse, mas era impossível. Sim. Eu queria criar memórias, mas a gente, nesses sonhos, ele era muito coisa de esportivo, ele gostava muito de andar de skate, sempre foi muito esportivo, e jogava bola, né? Mas ele tinha muito coisa de carros esportivos, e o coisa dele era encontrar um Bugatti. Foi um trabalho, porque eu sério, só me arranja sonhos impossíveis, e um Bugatti só há um em cada país, então na Bélgica não havia nenhum Bugatti naquela altura, que foi no mês de março, foi no dia 22 de março, esse do Book da List foi em fevereiro. Sim. E o Mac da Wish foi 22 de março. Sim. Reparem no espaço de tempo. Sim. Isso. E no dia 23 eles disseram assim, eu gostava de ver um Bugatti, mas elas falaram, vai ser impossível a gente... Mano, tem os outros... da Mac da Wish foi do futebol. Sim. Da Buck da List é que foi dos carros de futebol, dos carros desportivos. E eles disseram assim, então não tens outros carros? Ele disse, tenho, um Lamborghini. E o mais velho falou, Mateus, o Porsche, o Porsche, o Lamborghini, o Maserati, que eu não consigo bem, eu também nem entendo. Maserati, e dali foi. Porque foi uma corrida contra o tempo. Sim. Nós falávamos todos. Aí começou a agravar, o Eixo começou a ter, voltou às fortes dores de cabeça, o Eixo já não conseguia entrar em comunicação connosco, e começava a enrolar a língua, quando nós falávamos com ele, não havia concentração, o olhar dele se desviava, mas ele olhava para nós, mas tipo... Ele fazia esforço, não estava como se não estivesse respondendo. Voilà. E começou a perder. Até o pescoço, ele partiu já sem qualquer parte motora. Foi só mesmo a cabeça que movia. Então, quando eles chegaram lá, conseguimos... Contra o tempo correr nessa semana, a ambulância todos os dias ia nos buscar até no tratamento. Sim. Na rádio da quimioterapia, fomos de carro, da ambulância. Sim. E a ambulância veio buscar, a televisão já estava-nos à espera. Nesses 2 sonhos foi sempre a televisão a receber. Sim. Veio de limusine, fizemos o esforço de pegar nele para que ele não fosse, sentisse... Então todos, a equipa toda nos esforçámos a que ele conseguisse e não sentisse, porque ele sentia dor. Sim. Então, de ir deitado, chegou um momento que ele, na segunda limusine, no segundo sonho, ele já foi deitado na cama. Sim. Foi deitado na minha cabecinha e no banco da limusine. Sim. E conseguiram realizar esses carros esportivos. Sim. Só que houve, nesse espaço de tempo, o Ejas começou a agravar. Então eu achei que era melhor acabar com os sonhos e deixá-lo em casa. Sim. Só que eles queriam realizar mais. Sim. E eles disseram, mãe, vamos ver se a gente consegue. E ligaram para mim a dizer, olha mãe, achamos um Bugatti. Tá lá numa coisa uma coisa de carros, uma pista de carros, e está lá eu esqueço-me o nome dele, era um bilionário, e quando ele viu o Bugatti, foi a primeira vez que eu o vi sorrir tão radiamente. Sim. De verdade. Ficou tão empolgado, era sempre meia hora, porque ele, 20 minutinhos, porque ele não aguentava. Sim. Mas ele estava tão vaidoso, os olhinhos dele brilhou, uma lagrimazinha dele caiu,
Então, isso tudo conseguimos, mas antes disso, a equipa de bombeiros fomos buscar, porque a gente é do 11º andar, então o elevador deles, o nosso, estragou, a câmara, o prédio inteiro sensibilizou-se, ligaram à enfermeira, ligaram à câmara, e não pagámos nada, porque se tivéssemos pagar, era a equipa do bombeiros sensibilizaram-se e vieram-nos buscar, ele até brincou com coisa e fomos ver o Bugatti e ele realizou esse sonho de ver o Bugatti e até nessa coisa do Bugatti era um milionário que eu esqueço o nome dele, está no livro, depois vocês, que eu não vou estar a contar, para dar mais curiosidade de lerem o livro. Ele hoje sensibilizou-se com a história do Esdras, ele hoje está a ajudar crianças com câncer a entrarem no carro e sentirem a emoção no carro desportivo. Foi através da história do Esdras. Sim, O Esdras tocou muitas vidas. Do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo, fui eu que escrevi uma carta, porque eu sei que é impossível, mas eu escrevi uma carta enquanto ele estava doente, a mandar para Portugal para ver se chegava. Só que houve uma amiga que é amiga da minha prima, que ela é explicadora, e ela é muito amiga próxima do melhor amigo do Ronaldo. Então, tudo nós conseguimos ver que ele chegasse a carta a ele. E os filhos dele tinham explicação com essa colega, nossa amiga minha e da minha prima. E ela disse, olha, se eu conseguir, eu dou a carta diretamente a eles, porque nessa altura havia o jogo do Dubai. Na coisa de que houve o jogo do Mundial. Sim. E o Ronaldo não podia cá estar, estava no Dubai a fazer o jogo. E a carta chegou até ele. E por incrível que pareça, uma semana antes de partir, foi uma coisa, parecia que, acho que ele sentia. Nessa semana o Eja sentiu que estava para partir, porque no último banho dele, ele me abraçou e disse, mãe, eu vou partir, não vou, mãe. E quando nesse mesmo dia a minha prima me ligou e disse assim, estás sentada? E eu disse, ai meu Deus, o que é que estou sentada porquê? Estou, estás a pé do Eja, estou. Então olha, prepara-te que o Cristiano Ronaldo mandou um vídeo para ti. Ele vai falar com vocês para o WhatsApp. Ligou-nos, mandou uma mensagem e depois ligou a câmera, né? E fez o vídeo. Nós gravámos, né? Sim. Mas nós não podíamos divulgar, né? Por causa da imprensa, então era só pessoal. Posso contar hoje a história e isso, mostrar o vídeo para vocês, mas divulgar não, por causa da imprensa. Mas o Ejas, assim que nós abrimos, o Ejas chorou. Foi o único dia que eu vi o Ejas chorar de emoção, olhar para mim, e aí sim ele sentiu que ia partir. Ele sabia. E aí, uma semana para ele partiu. Ele já não falava, já não mexia, só nos escutava. Ana, quando tu viste que ele partiu? Nessa noite, eu e o meu filho tomámos um calmante, porque a gente estava muito eufórico por causa da mensagem do Cristiano Ronaldo. Nessa madrugada, às 8 da manhã, o Ejas começou a dar sinais de sopro finais. Eu nunca imaginei que... Aí eu pensei nas mães. Eu nunca imaginei o cenário de horror que é sentir ver um filho partir. Eu hoje durmo, mas ainda tenho sonhos ainda, ver eles partir o som. A visão, como ele fica quando ele parte. E eu sei, pelo menos eu tenho esse privilégio. Ele não se despiu nem dos pais, nem dos irmãos. Ele não abriu os olhos por muito tempo. Nem se mexia. Eu não sei onde ele arranjou força. Mas ele fez um movimento, ele me afincou as mãos, fez assim para mim, um movimento equilibrado para mim, apertou a mão, abriu os olhos de repente para mim. Deitou uma lágrimazinha como se ele quisesse falar, mas não falava. Ele olhou para mim, deu aqueles 3 sopros e se despediu de mim. Eu sinto o privilégio dele de ter despedido de mim. E o olho dele abriu. Aquela visão do olho doce dele, a bolinha dele preta ficou larga. Eu estava tão desnorteada. Não sabia como sentir. O meu filho... Todos eles estavam nos pés da cama e o meu Matheus disse, mãe, ele já partiu, mãe, deixa ele, mãe. Quando eu olhei para ele, eu já tinha partido, ele despediu de mim. Eu peguei nele com tanta força, sentei-me na cama, ainda deixei ninguém mais tocar até às 11 da noite, ainda deixei mais ninguém. Mandei elas sair, as enfermeiras, ele não queria só estar ali comigo. Sentir o meu filho gelado. Essa imagem nunca vou esquecer. O rostinho dele... Os mãozinhos dele, eu fiquei lá até às 11 da noite. Eu larguei mais ele. Ana,
Eu não digo mais isso. Só morre quem deixa de ser lembrado. E o seu filho, ele tá vivo dentro de você, na sua memória, na sua família. O corpo dele não tá aqui porque já estava tão castigado, tão maltratado, mas Foi a descansar. alma, a essência, sabe? O espírito, a lembrança, o amor, tá tudo vivo. Tá tudo vivo, sabe? O amor que você entregou, o amor que ele sentiu, os sonhos realizados, isso é vida. E Ana, E a morte não apaga isso tudo que ele viveu. A morte não deu um fim nisso tudo. Ele continua porque o legado está no livro. E esse legado que você quis deixar para essas mães? e a fundação, né, que é uma... Sim. Que é justamente por causa de toda essa história nasceu a fundação. Foi, Ângel Esdras, né? Ângel Esdras, que será em breve. E a fundação, ela tem como propósito ajudar as mães que estão com filhos em cânceres terminais. Somente terminais, Pra dar justamente apoio. E a fundação é diferente das outras, não é aquela de angariar fundos, mas sim angariar fundos não para mim, mas para ajudar outras instituições, outros hospitais, ajudar a que seja uma funda que elas possam vir e nos abraçar, conversar enquanto eles estão a fazer tratamento. É esse o meu propósito, porque a maior parte eles passam no hospital, eles não saem. Então, se houver um canal que elas possam se apoiar, ajudar a falar, elas conseguem dar mais força durante o tratamento ou estão na partida, especialmente. É isso. E foi daí que eu, nesse espaço de tempo da partida do meu filho, de maio até outubro, já não estava a aguentar, eu sentia que estava a ficar louca. Eu tive amigas, tive a minha família, os meus filhos, que me deram força, e eu criei coragem, levantei da minha cama e fiz a primeira exposição minha e pus na minha cabeça, a primeira exposição Antuérpia, né? Das outras que eu faço, mas solidária, a primeira eu decidi que o dinheiro que eu ganhasse não iria ser para mim, iria ser para ajudar as crianças com câncer terminal. E a primeira foi um sucesso, foi Antuérpia. Essa camisa que veio a camisa que foi a primeira tela que eu fiz. Ela foi o Hospital da Oncologia que foi diretamente para receber o valor, o cheque, nesse mesmo dia, e nesse mesmo dia veio uma frase à mente que diz: do coração ferido brotam flores, cada batida é arte, cada flor é o amor que ficou. Essa frase é o que eu deixo para a Stamp Art 4. Foi da onde criou a fundação, criou o projeto da Stamp, que é uma loja que sai das minhas obras para a roupa. Eu criei a minha própria marca, porque 40%, eu não quis 10 nem 20, eu quis 40% dos lucros de cada venda fosse só para ajudar crianças com câncer. Hoje já vou na 10ª fundação e hospital onde ele teve, onde outras que eu estou ajudando, eu faço questão de publicar para verem de onde saem. Eu faço exposições, eu faço rifas, e agora em janeiro será o primeiro encontro diferente, onde será o desfile de todas as peças que eu tenho, e vai ser arrecadado para ajudar 2 fundações do hospital de uma vez só. Em vez de ser uma, vai ser o primeiro encontro agora em janeiro, uma coisa diferente. E esse apoio, ele é emocional, ele é também financeiro? Como que vocês apoiam essas mães? As mães emocionalmente apoiar elas, mas também financeiramente. Porque agora a Stamp é ajudar outras crianças que estão em estado grave. É ajudar os hospitais, as fundações e as ONGs que eles precisam, porque esta doença cada vez mais ao longo dos anos foi agravando-se mais, tem crescido cada vez mais crianças têm partido. Pela avaliação, eu acabei por me juntar, algumas delas, estou trabalhando, elas ligam para mim: Ana, como está indo? E parece que não. Quando eu decidi abrir a Stampar 4, hoje foi em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro,
Em outubro já vamos no sexto. Ela foi uma percussão. Hoje é online, mas para o ano será a loja física. Mostra o livro, que também foi feito pela Estampa para Samba Quarto. Então, através do projeto Samba Quarto, que ajuda, eu quis, lá está, quando eu toquei no assunto do bloco, que eu escrevia os meus desabafos, as minhas angústias no hospital, a psicóloga falou para mim e disse: já reparaste que o teu rascunho é um livro? E ali, todos os dias, eram 4 da manhã, eu comecei a escrever. E hoje se tornou um livro, que é O Herói dos Olhos Doces, que eu fiz para passar a mensagem de apoio, de resiliência e de inspiração para todas as mães e dizer que elas não são esquecidas. Está aqui um apoio, que não se esqueçam delas enquanto estão com os seus filhos. Não façam como eu, que quase fui à beira da loucura, mas eu decidi de escrever. Se uma mãe tiver que escrever, sair, sonhar, não deixe de sonhar. Mesmo que ele tenha em tratamento, escreva. É isso que é o que eu passo para as mães. Depois, pode ser na partida, pode ser no tratamento, o que eu quero passar é: não desistam nem dos seus filhos, nem de você principalmente. Porque se não for nós, eles partem primeiro. E Ana, qual o apoio que você gostaria de ter recebido durante esse processo que faria a diferença no teu emocional? Que seria algo que você gostaria de passar aqui por diante? O que você acha que seria interessante você ter recebido e que essas mães precisam receber para passar esse processo menos doloroso? Não fosse mais emocional, que tivéssemos mais apoio psicológico, que é uma coisa que não temos, só naqueles momentos quando estamos mais aflitas. Que tivéssemos mais apoio no início e que tivéssemos mais noção e não tão diretamente falar do problema, mas sim que eles nos apoiassem, pensassem como é que nós nos sentimos, não só a criança. Porque eles focam mais na criança e esquecem do pai. Mas esquecem-se, sem o apoio dos pais, a criança não segue. Ela não tem força. Exatamente. Ela parte cedo. Humanizado. Sejam mais humanizados, sejam mais solidários. Técnicos, eles querem passar, mas esquecem que o emocional é o que... É que eles querem passar a informação, mas tem que ter a delicadeza de passar essa informação. Isso se importa mais com o emocional. Talvez se essa humanização nos hospitais, nos médicos... Eu só tive no final. Isso seria muito importante. Preparar o psicológico, trabalhar ali em conjunto com a terapia, porque isso é importante. E também nos preparar como será os últimos momentos, porque eu não tive qualquer preparo. Eu não imaginaria o que eu ia passar, e hoje estou afetada por isso. Faço tratamento e hoje estou aqui a falar, e hoje tenho o livro, tenho o projeto e agora brevemente a fundação. Se não fosse pela terapia e pela força de vontade, de resiliência, de ajudar e estar até aqui, eu não estava aqui. Ana, é isso que eu passo. Apesar Peço um apoio emocional. Primeiramente, no primeiro dia de diagnóstico, peço um apoio para nós, mães, porque eles têm sempre, mas peçam para nós, que é nós que precisamos. Apesar de tudo, teriam mães ou pais ou pessoas emocionalmente talvez um pouco mais fracas que teriam entrado total numa depressão, que não estariam aqui, teriam enlouquecido, se matado, talvez. Então, assim, apesar de tudo é uma mulher muito forte, muito guerreira, e a gente não sabe os propósitos da vida, né, de Deus, assim, mas quem sabe você não veio com essa missão de ajudar tantas mães. E quem sabe esse projeto não foi algo que te tirou para você não enlouquecer. E tem tido uma progressão, então, foi tudo muito rápido. Então, quem sabe você não veio para contribuir ao mundo, apesar de uma desgraça dessa ter acontecido. Então, assim, que isso só te dê mais forças daqui para frente. A gente sabe que a gente não pode voltar, o tempo não pode voltar e nem vamos ter respostas, talvez.
mas que nos olhos de outras mães você possa doar seus olhos doce, como era do seu filho, Sim. que você tenha mais força cada vez mais, para que você dê mais força para outras mães. Eu sinto essa proporção porque... E sinta-se parabenizada Sim. por esse ato de amor Sim. que saiu de um momento tão ruim, de Sim. dor, e você transformou ele em amor. Isso. Então, sinta-se parabenizada. Você é uma mulher muito guerreira. Eu realmente não sei se eu teria toda essa força. Sim, porque muitas se fecham e, Isso. claro, a gente não julga, porque cada pessoa tem Você o sabe seu como se filtro, a sua sentir. preparação emocional, mas você gerou combustível. Exato. E você pensa que nas mães, para que elas não passem o que você passou, claro que é inevitável sentir dor, né? Mas que elas tenham esse apoio, esse acolhimento, isso é muito importante nesse processo, Ana. Então, a sua missão, ela é divina, ela veio, Deus te entregou essa missão para que outras mulheres não passem, não sintam tão forte essa pancada, porque eu perdi a minha mãe e meu pai, é triste, mas só em pensar em perder um filho parece que dói muito E o mais. fato, às vezes, não é perder o filho, que no fundo a gente quer que nossos filhos cresçam e a gente sabe que um dia nós vamos antes ou vamos perdê-los. Mas é a dor de como foi perdido, né? Ver seu filho sofrer. Quem é que quer ver seu filho sofrer? Outro dia eu dei uma entrevista, a Ana Carol estava até gravando, e a outra pessoa que me entrevistou falou assim mesmo: o que é o mais difícil como mãe e o que é mais fácil? Eu falei, a mais difícil, meu filho na época estava com catapora, é você não poder se colocar no lugar dele. É saber que as dores são deles e a gente não pode fazer absolutamente nada. Eu acho que para qualquer mãe, a dor mais difícil é você ver um filho doer e você não poder fazer nada. E eu não devia dizer, né, porque está no livro, mas há coisas que têm que ser lidas, sentirem cada palavra minha, mas o Ejas, ele não partiu por ele. Eu fui obrigada, eu fui recarregada a assinar um papel, porque ele estava a sofrer muito. Ele foi interrompido a vida do Ejas. Mas, sabias que eu ia te Isso me pesa a mim. Isso me pesa. Porque é que as dores de uma mãe, ela é igual, mas como foi, elas são diferentes. Cada partida de um filho é uma experiência de uma mãe, cada diferente. É por isso que eu quis abrir e ter a coragem de abrir essa fundação e seguir com esse projeto, porque a dor não é igual. Sim. Há umas que estão na mesma situação que eu, são obrigadas a assinar um papel, e hoje eu levo essa dor, por mais que me digam, tu fizeste o bem para ele. Eu ia te perguntar justamente isso. Tu fizeste porque ele estava horrível. Eu estar ali com ele até os últimos dias e sabendo que ela estava a aumentar a dose, ele ia partindo. Eu estava louca, eu já nem me apercebi que ele estava indo. Mas eu fui com medicação, eu não parti por ele. Ela dizia que o coração dele estava batendo para que resistir ao corpo. Ele estava lutando por ele. Então eu não quero que elas passem o mesmo por ele. Entendi. Eu quero que elas tenham apoio. E enquanto eu puder, eu vou ajudar os hospitais e a fundação e psicologicamente possam adiar esse sofrimento. E quando eu puder fazer as palestras, puder falar ao mundo, especialmente para essas mães, sejam fortes e não desistem, por mais que vejam o último sofro dele, estejam lá. Sim. Se não tiver vontade de comer, não comam, estejam lá. Porque a gente não tem esse preparo. Mas se tiverem preparo, sejam fortes. Hoje, eu sei, eu sinto, porque a fundação, o projeto, teve uma percussão tão grande durante estes meses. Eu já viajei neste espaço de outubro até agora, já fui para tantos países. E eu sou tão abraçada, humildemente. Eu entro em cada país, eu sou tão acarinhada. E recebo o carinho de cada uma delas, mas cada dor é diferente. Sim. Elas falam para mim, tem vezes que eu nem consigo abrir as mensagens, são tantas mensagens. Sim. Que são histórias tão diferentes, mas tão doridas. Sim. Então, não digam assim, vai tudo passar, com o tempo vai passar e vai aliviar. Não vai. A única coisa que eu passo é, quando uma mãe perde um filho, digam-lhe assim, seja forte. Não que isso vai passar. Diga, seja forte,
porque essa fortaleza que nós falamos, seja forte, é a resiliência que ela vai arranjar todos os dias para poder aguentar a dor, o luto, a aceitação e aquilo que tu ao longo dos anos vai amenizando, mas ela vai ser sempre eterna. E hoje eu vou eternizar, enquanto eu puder ter fogo, eu vou eternizar e memorizar a vida do meu menino. E aonde acha, Ana, o livro? O livro ele pode se encontrar no atlantics.pt online. A gente pode colocar aqui depois na descrição. Atlantic.pt, direto a mim, ou mesmo nas livrarias em Portugal. A loja da Stampart 4 pode ser em online, fazer o pedido no Instagram. Daqui a uma semana já tem no Google, já procura, mas mesmo já no escrever Stampar Quarto já está lá, mostra as fotos das fundações, o projeto, mães se envolvendo, elas compram a peça de roupa, mas eu tento envolver-me com elas, elas fazerem vídeos para mostrar a outras crianças com câncer lá no hospital, elas já mostram que estão ajudando. Então hoje existe uma mascote que se chama o Ursinho Esdras, que ela vai e já está correndo. Entendi. A crianças. E quem quer contribuir com a fundação, com o projeto, como faz? O contribuir ao comprar uma peça, estão contribuindo para ajudar hospitais e ONGs e as mães, principalmente, que é esse o meu legado, o meu objetivo. Entre em contato comigo diretamente no Instagram ou estou no Google, escreve stampart.pt, vai estar lá o meu histórico e lá tem direto por mensagem, pode deixar a tua história, a mensagem, qual a peça de roupa e vai diretamente à casa. Né? E o livro também é para ajudar também, porque 10% eu tiro para ajudar também. Ana, infelizmente a gente está terminando essa entrevista. É muito emocionante, de muita força também. Sim. Penso ter ajudado. Eu quero justamente que tu deixe uma última mensagem para quem está assistindo de uma forma geral, né? Não só para as mães, mas todos os familiares. Inclusive, eu tenho certeza que você viu de perto que é a dor dos teus outros filhos e a dor do teu esposo, familiares de uma forma geral. E é isso, termina nosso podcast com uma mensagem. Foi uma honra vos conhecer e fazer essa entrevista, e a mensagem que eu deixo é: sejam fortes, mães, e sigam, seja a circunstância que forem, mas sigam o legado dos seus filhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada também. Por aqui a gente encerra mais um podcast. Todos os arrobas dos Instagrams, da Stampart 4, da Fundação, vamos deixar na descrição do vídeo para que você também possa ajudar, não só comprando, mas quem quiser ajudar mais essa fundação que vai dar apoio aí para tantas mães, famílias que precisam no momento desse tão difícil. Então a gente vai deixar tudo na descrição. E muito obrigada, até a próxima. Sim, até a próxima.